Na tela inicial do sistema, você deve navegar até o menu lateral em azul, onde selecionará o menu Cadastro Base. Clicando sobre ele, aparecerão os submenus, onde você selecionará a opção Bancos. É nesta tela que você irá cadastrar os seus bancos e gerenciá-los. Neste caso, vamos criar um cadastro novo no botão verde. Como nas demais telas do sistema, os campos estão identificados com uma cor antes, sendo que você deve obrigatoriamente preencher todos os campos em vermelho. Já os campos azuis são opcionais, você preenche somente se julgar necessário. O primeiro campo é o de empresa, onde você vai selecionar a sua empresa ao qual esta conta bancária pertence. Depois, o próximo campo é o de banco, onde você vai selecionar a qual banco esta conta pertence. Tome cuidado, pois uma vez que você tiver salvo este cadastro, este campo de banco, você não poderá mais alterar. Ou seja, se você cadastrar como Banco do Brasil e salvar, e esta informação estiver incorreta, depois você não conseguirá modificar as informações. De acordo com o banco que você selecionar nesta listagem, o sistema abrirá os campos para a geração do boleto, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Neste caso, eu vou selecionar o Banco Bradesco, só de exemplo, para que possamos cadastrar os outros campos. O próximo campo é o campo de nome. Este nome é o que você vai criar para identificar esse cadastro nas outras telas, como por exemplo no financeiro, nos relatórios. Será sempre por este nome que você vai pesquisar as informações. Depois, você deve cadastrar a agência, o dígito da agência, a conta e o dígito da conta. Lembre-se de cadastrar estas informações corretamente, pois elas serão utilizadas para que você gere os boletos e também para que faça a importação do arquivo FX e simplifique a conciliação bancária. Eu vou digitar dados de exemplo apenas para que a gente possa cadastrar as informações. Estes dados não são verídicos. O saldo inicial você deve preencher com o saldo do dia anterior ao primeiro dia que você vai lançar informações no seu financeiro do sistema. Ou seja, se você começar a utilizar o sistema no dia 1º de julho, você vai colocar o saldo que estava na sua conta no dia 31 de junho. Lembre-se que se você tem um saldo negativo, basta que você coloque um hífen ou sinal de menos antes do saldo. Neste caso, eu vou botar o saldo positivo de R$100. O próximo campo refere-se à emissão dos boletos. Então, vai acontecer o que citamos antes de abrir os campos de acordo com o banco do segundo campo. Eu vou marcar que o Banco Bradesco, que eu estou cadastrando, vai ser utilizado para gerar boletos. Marcando essa opção, o sistema me pede outros dados que o Banco Bradesco solicita na geração dos boletos. Veja que se eu alterar o campo, os campos abaixo também vão mudar. Por exemplo, voltando ao cadastro do Banco Bradesco, a próxima informação que ele pede é o nosso número inicial. Essa informação vai ser solicitada na maioria dos bancos e refere-se ao número sequencial dos seus boletos. Ou seja, se você já estava gerando boletos em outro sistema ou no sistema próprio do banco, você precisa continuar a sequência de números. Por exemplo, se o último boleto que você emitiu é o boleto 100, aqui em nosso número inicial, você vai colocar o número 101. Então, a partir deste 101, o sistema vai gerar a numeração dos seus boletos do CIGECloud.
Depois você pode marcar a opção caso o código do beneficiário do seu boleto vai ser formado pela sua agência e pela sua conta. É importante que para preencher estas informações, você entre em contato com o gerente da sua conta no banco. Ele vai saber lhe informar se você deve marcar esta opção ou não, bem como qual carteira selecionar, que é um dos próximos campos, entre outras informações. Se o banco pode devolver os boletos ou protestar os boletos caso eles não sejam pagos, você pode marcar esta opção. Por exemplo, eu vou marcar que o banco pode protestar os boletos e mandar o cliente aos órgãos de proteção do crédito caso ele não pague. Então, depois, eu preciso colocar as configurações padrões para o protesto, como, por exemplo, depois de quantos dias do vencimento. As instruções para o pagamento normalmente vêm configuradas conforme o banco solicita, mas você pode alterar estas informações se for necessário. Mais abaixo, você pode configurar as carteiras que são habilitadas para a sua conta. Novamente, é necessário que você confirme com o seu gerente de contas se as informações estão corretas, pois estas informações vão influenciar nos boletos que são gerados. O sistema emitirá tanto boletos sem registro quanto boletos com registro. Neste caso, como eu já configurei o protesto dos boletos, selecionarei uma carteira com registro e depois é necessário clicar no botão verde Adicionar. Então, abaixo aparecerá uma listagem de todas as carteiras que você já adicionou. Então, é necessário para o Banco Bradesco e para a maioria dos demais bancos que você preencha o número do convênio. É um código numérico que, novamente, será informado pelo seu gerente de contas. E este número de convênio deve aparecer em todos os boletos, no arquivo de remessa e outros documentos que serão gerados, pois ele é a identificação da sua empresa e da sua conta perante ao banco. Você também pode informar a taxa. Como funciona a questão da taxa? Caso, no retorno que o banco vai enviar, informando os boletos que estão pagos, seja descontada já a taxa de geração desse boleto, você pode colocar o valor desta taxa. Após preenchida todas estas informações, podemos voltar ao início da tela e salvar as informações, sempre que clicando no ícone verde. Então, voltaremos à listagem de bancos, onde consta o novo banco que foi cadastrado.